sou RH só no nome, porque na verdade mesmo, no dia a dia, eu não passo de um auxiliar de setor pessoal. Essa é a reclamação que eu escuto da boca dos profissionais de RH e eu não me admiro não. Por quê? Porque a maioria dos gestores, eles não conhecem as soluções que um profissional de RH é capaz de entregar nas empresas. E por outro lado, pelo outro lado, está o profissional de RH com as soluções aqui na cachola, mas sobrecarregado de rotinas operacionais do setor pessoal. Aí o que acontece? O gestor não conhece porque o profissional de RH não está tendo condições de entregar. E agora? O que eu faço? Hoje você vai conhecer uma forma de resolver esse problema. No vídeo de hoje, no episódio de hoje, eu vou falar de diagnóstico. Como o profissional de RH pode entregar um diagnóstico que gere valor para ele como profissional e que vá abrindo portas para que ele possa falar das soluções que ele é capaz de entregar. E aí, gostou? Então fica comigo, porque esse vídeo é para você. Eu sou Ilka Miranda, atuo há 14 anos com consultoria estratégica de pessoas, ajudando profissionais de RH a se tornarem consultores internos ou externos, quando ele atende outras empresas. Nesses 14 anos eu vivenciei várias coisas e uma das coisas que eu aprendi na minha experiência convivendo com o gestor e com o profissional de RH é que o ponto-chave que vai ajudar a esse profissional se diferenciar, ser ouvido pelo gestor, é que o profissional de RH ele tem que ter a competência de fazer um diagnóstico. E o que é o diagnóstico qualificado? É um diagnóstico que é capaz de, primeiro, ter já uma estrutura do que é o correto. O que é o funcionamento correto na empresa? Então, eu trabalho com diagnóstico estruturado dentro dos 6 pilares do ecossistema de RH. Então, o diagnóstico precisa primeiro pensar, é um problema na etapa 1, que é agregar pessoas, que envolve recrutamento e seleção? É um problema na etapa 2, de engajamento, de socialização daquela equipe, de demonstrar para aquela equipe que existe uma preocupação com a qualidade de vida deles e que por isso está gerando falta de motivação? É um problema na etapa de aplicar pessoas, que é a modelagem do cargo, a gestão do desempenho, é na etapa de recompensar pessoas, é o desalinhamento de salários, pessoas com funções iguais, com salários diferentes, é um problema na etapa de desenvolvimento de pessoas, onde você falta treinamento na empresa, faz o treinamento, mas não tem aquele acompanhamento após para ver se a pessoa vai conseguir realizar. É um problema na parte de monitoramento de pessoas, que se pede para as pessoas fazerem. Existem problemas, ocorrências de situações que aconteceu com o funcionário, ninguém registra nada. Os indicadores, o funcionário tanto faz os bons como os ruins, todos estão lá na empresa como se fosse tudo igual. Então, qual é o problema? Então, perceba que para poder identificar o problema, eu primeiro tenho que entender qual é uma solução, ou seja, qual é o ambiente ideal, o que seria o funcionamento ideal desta empresa. Então, o profissional de RH, ele precisa ter essa visão, que é uma visão muito mais de gestão, então agora tem que ser um administrador? Não, mas se você for, ajuda. Então, eu gosto muito de falar para o administrador, muito mais administrador do que para o psicólogo, porque o psicólogo, ele vai tratar sobre o ponto de vista do funcionário, o humano. E muitas vezes o humano, aquela pessoa, ela está com um desequilíbrio, com uma produtividade baixa ou um problema psicológico na empresa por causa de um problema de gestão. E esse problema de gestão precisa ser identificado. Então, o profissional de RH, ele precisa ter esse conhecimento do ecossistema de RH, mas não voltado para o setor de RH, mas para a empresa de uma forma geral. Por isso que a gente fala que é estratégico, ok? Então, hoje aqui
eu vou acompanhando o meu roteiro aqui, né? Olhando para fazer igual o ditado popular, é um olho no gato e um olho no peixe, né? Eu vou interagindo com você para não precisar compartilhar a tela, tá certo? Olha só, então, geralmente um consultor de RH, né, no meu caso principalmente, eu sou demandada para prestar serviço nas empresas porque o gestor já identificou um problema. Então, às vezes ele entende que é um problema de falha na comunicação, que a minha equipe reclama porque está um problema na falha da comunicação. Muito conflito interno. É porque a equipe está desmotivada. É porque está baixa produtividade. Vai lá ver se faz algum trabalho para aumentar a produtividade da equipe. Né? E eu costumo dizer que o problema que ele me fala, na verdade, para mim, representa apenas 10% da minha impressão e da minha condição de poder fazer uma proposta. E aí eu sempre amarro no diagnóstico. Por quê? Porque eu vou vender, né, antes de vender a ideia do sistema estratégico de gestão de pessoas, né, que é mais difícil alguém contratar esse trabalho, porque é um trabalho de médio prazo. Por exemplo, quando eu vou realizar implantar um sistema de gestão de pessoas nas 6 áreas, né, nas 6 etapas, que é o ideal, eu levo, em média, 6 meses para preparar a equipe do RH, né, para preparar o profissional de RH para ficar executando as ações. Por quê? Porque o sistema de gestão, ele é uma engrenagem que ela é simbolizada como um catavento, Um catavento, ele não é uma turbina de um avião, né, que gira muito rápido. Ele é uma turbina mais lenta, constante, e que quando você pensa que terminou já tem que voltar novamente. Então, o trabalho dos profissionais de RH, ele envolve essa dinâmica do passo do gado, né? Então, eu faço um planejamento para em 6 meses, esse profissional de RH está apto para, compreendendo as 6 etapas e sabendo executar todas as ferramentas que ele recebeu da consultoria, né? E aí a minha proposta aqui é que você entenda essa primeira etapa do diagnóstico, porque independente do problema que o gestor vai apresentar para você ou daquilo que você percebe na empresa que você é funcionário de RH, você tem que ver o todo, tá bom? Não olhe o problema só no ponto de vista da dor, porque a dor é a ponta do iceberg, tá bom? Então, o que está embaixo da água, né, é que vai de fato resolver o problema, e não aquilo que está lá em cima. O que está lá em cima é só um socorro que eu estou morrendo, né? Tá bom? Então, são várias as dores, né, que os gestores apresentam, tá bom? Mas não quer dizer que essa dor é de fato o problema. Por isso, nós vamos tratar do diagnóstico. E aí eu vou apresentar para você o seguinte, o diagnóstico estruturado em 3 níveis. Quais são esses níveis? Primeiro, no meu caso, dentro da solução que eu monto para o RH+, que é um curso de formação, né, para consultores, para profissionais de RH, eu estruturei considerando também um diagnóstico do perfil do profissional de RH. Por quê? Porque dependendo do perfil que você, profissional de RH, tenha, você vai agir e vai ter algumas dificuldades no dia a dia. Percebe? Então, eu achei interessante colocar a estrutura dos 3. Quais são os 3? Eu faço um diagnóstico do perfil do consultor, né, no caso, profissional de RH, um diagnóstico dos setores da empresa. Essa empresa trabalha com o quê? Quantos setores ela tem? Quantos líderes ela tem? Quantas pessoas tem nessas equipes? Como é que essa empresa está atuando hoje? Tá? Então, o diagnóstico da empresa. E no terceiro ponto é que eu faço a situação desejada,
que é dentro desse levantamento de informações, de estrutura de empresa, perfil do profissional que vai executar a solução, qual é a situação desejada, as aspirações dessa empresa no que diz respeito ao gestor, o líder e a equipe. E agora chegou aquela hora que você faz suas anotações, porque eu vou mostrar para você a estrutura de um diagnóstico. E aí, se você tiver alguma dúvida, você vai deixar nos comentários, tá certo? Vai colocando no chat aí, vai deixar os comentários e eu vou respondendo suas dúvidas em outros vídeos ou até lá no meu perfil do Instagram, que eu tenho 2 perfis, né? Tem o perfil Ilka Miranda, onde eu coloco lá todos os trabalhos que eu realizo, porque eu também realizo consultorias voltadas para modelo de negócio, né? Inclusive eu tenho até um curso online, né, lá na Hotmart, onde eu ensino a montar uma empresa de consultoria, né, modelagem de negócio, consultoria de RH, e você vai fazer as anotações, vai colocar suas perguntas, e você pode me seguir lá nesse perfil, Ilka Miranda, ou no perfil que eu tenho, que é de RH+, que eu vou falar só de RH nesse perfil, e aí se você é profissional de RH, acredito que você vai querer me seguir por lá, tá bom? Então as perguntas relacionadas ao diagnóstico, às dores do profissional de RH, eu vou responder nesse canal RH+, tá certo? Então, vamos lá. Então, gente, vamos ver. Perfil do consultor, né? Perfil do profissional de RH que vai se tornar um consultor interno da empresa ou que está desejando, não quero mais ser funcionário. Não aguento mais essa vida, não tenho tempo para nada, trabalho 8 horas, não tenho final de semana, não tenho como cuidar dos meus filhos. Geralmente mulher, né? A grande população do RH, dos profissionais, são mulheres. 73% dos profissionais que trabalham com RH são mulheres, então eu vou falar aqui logo para mulher, porque eu acredito que vai ser a grande maioria que está me assistindo aqui, né? Então, não tenho tempo para me cuidar, para ir para academia, para cuidar dos meus filhos, para ter vida social, eu queria ter um horário mais flexível. Essas são umas das dores que o profissional de RH enfrenta, e é por isso que eu estou apresentando essa ideia, né, dessa possibilidade de se tornar um consultor externo de RH, né, de ser empreendedor nessa área, que é como eu trabalho há 14 anos. Né? Tem dia, a vida do empreendedor é assim. Tem dia que você tá rico, tem dia que você tá pobre, sabe? Tem dia que você tem muito cliente, agenda lotada e tal e tal. Tem dia que você não tem um cliente, um contrato, você diz assim, meu Deus, acabou meu comércio, né? E de repente aparece. Por quê? Porque um vai indicando para o outro e você vai se divulgando e você vai deixando um trabalho bem feito numa empresa e você vai dizendo aos seus colegas o que você faz e assim vão aparecendo oportunidades. Então essa é a minha vida, né? Uma vida muito emocionante, essa vida de empreendedora, mas eu não me arrependo, né? Estou há 14 anos trabalhando dessa forma e não me arrependo porque nunca faltou cliente, tá certo? Então vamos lá. Perfil do consultor, né? Já deu tempinho aí para você pegar seu papel e caneta. Perfil do consultor, o que que você vai analisar? Primeiro se autoanalisar e depois, se você desejar, você vai traçar o perfil da sua equipe, né? Dos líderes principalmente. O que que você deve levar em consideração para fazer o diagnóstico do perfil do consultor, né? Do consultor que seria o profissional de RH, você. Então, o que que você vai levar em consideração? Eu geralmente faço um mapeamento do perfil para identificar se esse profissional ele tem um perfil predominantemente de comportamento comunicador, executor, planejador ou analista, que são os 4 perfis predominantes. E eu costumo dizer que esse perfil do esses 4 perfis aqui, eu vou resumir aqui numa historinha bem simples, tá? Imagine o seguinte, que nós vamos viajar agora e você tem 2 opções de veículos para participar. Imagine que vai uma viagem da empresa e você tem 2 ônibus, né? Que você vai poder escolher viajar neles. E aí a equipe, todos os funcionários também vão receber essa mesma solicitação, tá? Então, ônibus 1 vai entrar quem? Os funcionários que são mais
ônibus, gosta de viajar no silêncio, gosta mais de ler um livro, ele não gosta de conversar com ninguém, ele quer ficar na dele lá, e aí ele vai ele lê um livro, né, um livro mais estruturado, e gosta de ir sozinho porque ele não quer interagir com ninguém. Esse é o ônibus 1. O ônibus 2 é aquele funcionário, vão aqueles que vão fazer a resenha, vão cantar, vão rir, vão conversar, né? Gosta de interagir, de rir e tal, pronto. Então, vão esses 2 ônibus. Que ônibus você iria, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira quando eu estou palestrando sobre perfis comportamentais, né? Porque eu primeiro identifico isso. Qual é o seu perfil? Então, vamos entender. Se você é daquele que escolhe o ônibus que vai em silêncio, prefere ir lendo um livro mais robusto, né? Um livro da sua área, sei lá, um romance, um livro de todos os estilos. Então, você é numa linha mais analista, você é uma linha mais intelectual, certo? O ônibus do silêncio, ele também envolve o perfil executor. Em que sentido? O executor é muito focado naquilo que ele faz. Então, geralmente, ele vai estar estudando, ele vai estar pensando no que vai fazer quando chegar lá, no local, como é que vai ser, como é que ele vai aproveitar o tempo, organizando as ideias, porque o executor quer ter as coisas bem organizadas. Então, no ônibus do silêncio, provavelmente vão as pessoas analistas, que são aquelas mais introspectivas, que gostam de ficar sozinhos, que não querem muito barulho, e vão aqueles que são mais focados no resultado e que preferem se concentrar naquilo que tem para fazer e tal e tal. Então, são os executores e são os analistas. No outro ônibus, que é um ônibus mais de quem gosta de relacionamento, quem é que vai? Vão os comunicadores que precisam estar se informando do que está acontecendo, dar notícias de blogs, né? Eu costumo dizer que o comunicador, ele traz a informação para a empresa, né? Então, os comunicadores e os planejadores vão no ônibus onde o pessoal gosta mais de interagir. O planejador, por quê? Porque o planejador, ele gosta de pessoas, ele tem muitos amigos, ele é carinhoso, é emotivo, então ele gosta de conviver com pessoas. Então, eu quero resumir aqui de uma forma bem superficial, né, e brincadeira. Vou ajustar aqui um pouquinho a minha câmera. Eu vou resumir aqui, né, dessa forma, para você entender que na hora que você percebe e consegue identificar primeiro o seu perfil e o perfil da equipe, dos líderes e dos liderados, você vai ter maior capacidade de saber conversar com eles, de saber direcionar soluções para eles, ok? Então, por isso que eu identifico, né, faço esse mapeamento do perfil do consultor, faço esse mapeamento dos líderes para poder eu saber me comunicar com essas pessoas de uma forma mais assertiva. Porque vou colocar aqui que, sei lá, 50% do sucesso do meu trabalho está na execução após a minha orientação, né? A metade é o conhecimento do que tem que ser feito. E a outra metade é quem vai pegar o conhecimento e transformar numa ação. E isso vão ser eles. Então, eu preciso entender como eles entendem a informação, qual a melhor forma de comunicar, se eles são mais predispostos a seguir regras, a executar, se são mais analistas que precisam de muitos detalhes, se são mais planejadores que precisam estar com o ambiente muito organizado, tudo controlado. Então, eu preciso entender para poder ter um sucesso naquilo que eu vou realizar, tá bom? Então, por isso que lá no curso RH+, eu vou fazer o mapeamento do perfil dos profissionais de RH e vou colocar um passo a passo para que o profissional, né, que é aquele que está se formando em consultoria, então que ele tenha condições de fazer um teste com a sua equipe e de entender o resultado daquele teste deu o quê? Então o percentual é esse, o percentual é esse. Como é que eu vou analisar? E como eu vou lidar com essas pessoas? Quando ela precisar de um feedback, quando ela precisar, tiver num dia mal, né? Que tem aquele dia mal que o funcionário está. Então, dessa forma que você pode, né,
entender quem são as pessoas que você convive, porque não adianta você se posicionar como, eu sou profissional e todos têm que ser. Nem sempre, não é assim? Então, às vezes o profissional de RH é altamente profissional e se comporta tal, não sei o quê, né? Eu me comporto assim, sigo todas as regras. Sim, mas os líderes que você tem na empresa são assim? Eles são focados na regra, gostam de seguir regras, ou são focados só na meta, no resultado, e não quer seguir regras? Então, isso vai depender do perfil dele. Se você identificar o perfil, você vai saber se ele é de seguir regras, se ele não gosta da regra, porque nem todos que dizem sim, sim, vão fazer o que você está pedindo, tá bom? Então, por isso a importância de fazer esse mapeamento dos perfis. E se você tiver interesse, você se aprofunda sobre isso. No meu canal do YouTube tem outros vídeos, né? Onde eu ministrei aulas sobre isso. Acho que até no meu Instagram também deve ter algumas aulas sobre isso. Onde eu fiz um projeto, até o início desse ano eu fiz um projeto que foi o Talentosos Transforma, que é o nome da minha empresa, e um projeto social. E aí eu ministrei uma aula justamente sobre perfis comportamentais, né? E aí eu apresentei cada etapa, então tem essa informação no meu canal do YouTube, que você pode, né? Se vocês desejarem se aprofundar nisso, coloque aí nos comentários, que eu posso repostar esse vídeo aqui no RH+, porque eu entendo que vai complementar esse vídeo de hoje, beleza? Então, se você tem interesse nesse conteúdo, coloca aí nos comentários que eu vou colocar para você. Então, depois que eu faço esse diagnóstico do perfil do profissional de RH, eu vou para os líderes, depois para os liderados, dependendo do modelo de negócio. Se for uma indústria, por exemplo, né, que tem operários, então às vezes o gestor não está muito preocupado com o perfil dos operários, ele está mais preocupado com o perfil dos líderes de setores e do profissional de RH. Então eu vou e chego até os líderes de setores, ok? Nem sempre eu faço de todos até chegar no chão de fábrica. Geralmente eu paro lá na liderança do setor, tá? Também funciona porque aí você vai chegando nele e ele vai desenvolvendo essa competência para fazer com os liderados dele. É um caminho natural, né? Quando ele começa a ver que você que é profissional de RH tá agindo de uma forma profissional e consegue se comunicar bem, então, o que é que eu faço, hein? Me ajuda aí, né? Então aí você já vai ser visto como uma referência lá na empresa, tá bom? Beleza. O segundo nível de diagnóstico, que é a parte dos setores da empresa, o que é que eu faço? Eu trabalho estruturando 3 soluções que eu coloco como ferramentas de gestão. Qual é a primeira? Um organograma. O que é um organograma? É um desenho que você monta dos setores e das relações hierárquicas das pessoas. Então, quem está subordinado a quem aqui na empresa? Certo? Tem o diretor, tem um líder de setor e tem o subordinado. Que tipo de situações devem ser resolvidas com o líder? Que tipo de situações devem ser resolvidas com o gerente? Que situações devem ser resolvidas no RH? Que situações devem ser resolvidas? Então, esse organograma vai ajudar as pessoas a saberem resolver o problema. Porque, acreditem, a maioria das soluções está na equipe. Você vê a empresa trazendo profissionais de fora para trazer soluções, mas muitas vezes as soluções estão na equipe. Mas a equipe não entrega porque ela nem sabe com quem ela vai abordar aquele assunto. Eu falo disso com quem? Quem é o responsável? Quem é que manda em mim aqui? É todo mundo que manda em mim, então eu não vou nem falar, porque cada um diz uma coisa diferente aqui. Então, a confusão na empresa, o quem faz o quê, quem é o meu superior, quem é que me chama a atenção, porque o funcionário precisa ter essa clareza. O gestor às vezes não se importa, não, isso é uma besteira, pode ser para você. Você acha que contratar e ter, por exemplo, uma empresa com 100 funcionários, onde esses 100 funcionários não saibam o que se resolve com quem, não acredite que uma empresa dessa está organizada. Não está. Existe uma confusão e mais, o gestor provavelmente está ligado a problemas operacionais, porque não deixou claro quem é que vai resolver aqueles problemas.
ok? E que a equipe resolveria tranquilamente se ele tivesse clareza de quem resolve o quê. Então, esse organograma vai trazer essa situação. Não é um organograma que o profissional de RH faz para si. É um organograma que é uma organização visual hierárquica de pessoas, funções e departamentos. Após ser criado, deve ser divulgado e treinado. As pessoas precisam entender. Tem que ter um evento onde você vai apresentar isso para a empresa, para eles entenderem, tá bom? Não vou fazer um evento. Então, pelo menos com os líderes, você deixe claro. Beleza? E cada líder apresenta para o seu setor, que também dá certo. Organograma o primeiro. Qual é o segundo? Fluxograma. O que é um fluxograma? É o fluxo das etapas do processo do início ao fim. Ah, que processo? Vamos dar um exemplo. No caso do RH, o processo de recrutamento e seleção. Como é o fluxo? Ele se inicia na demanda por uma vaga. O gestor, um líder de setor, chega no RH e solicita um funcionário para uma determinada função. Beleza, início. Depois ali, ele vai com as setinhas, né? Não sei se você já vivenciou, sabe fazer. Existem softwares gratuitos na internet que ajudam você a estruturar o fluxo visualmente. Por quê? Solicitou a vaga, qual é a segunda etapa? Depois dessa solicitação da vaga, vem uma linhazinha, coloca lá uma ação que fazer o desenho, pegar o desenho do carro e fazer o anúncio da vaga. Aí divulgar o anúncio da vaga no mercado. Depois, receber currículos, triagem do currículo. Aí vai até o final, que é a contratação do funcionário. Então, esse é um fluxograma, ou seja, cada setor tem os seus fluxogramas. Como faz as coisas? Quando aqui dá errado, faz o quê? Deu certo? Sim, faz isso. Deu certo? Não, faz isso. Quem são as pessoas envolvidas? Então, o fluxograma é uma ferramenta de gestão que ajuda a trazer clareza para os novatos e para funcionário antigo também. É organização. É deixar claro, funcionário adoeceu, precisou fazer uma cirurgia. Ai, meu Deus, eu vou lá para o setor de fulano. Certo? Quando eu chego no setor dele, eu preciso conhecer o fluxograma do setor daquela pessoa. Qual é o fluxograma dele? Né? Então, eu tenho que conhecer esse fluxograma, tá bom? Então, já entendemos? Existem softwares. Tem dúvidas sobre o fluxograma? Coloca nos comentários. Ilka, qual é o software? Eu posso colocar o link, tá, do software que eu uso. É um software gratuito muito bom, que você faz o processo, baixa o arquivo em PDF e fica arquivado. E você pode salvar também para ir fazendo edições de acordo com o que vai mudando na empresa, tá bom? E depois do fluxograma, eu vou apresentar para você o quê? A terceira ferramenta de gestão que eu uso para fazer o diagnóstico. Ilka, isso é um diagnóstico? É um diagnóstico. Perceba, eu vou entender com o funcionário, com o líder, com o gestor, como as coisas funcionam. Então você faz o fluxograma, o organograma e o funcionograma. Se o gestor desejar, eu faço. Se eu sou o profissional de RH, eu preciso ter isso estruturado. Porque como eu vou identificar um problema se eu não tiver isso aqui estruturado? Eu não conheço o organograma, eu não sei quem está subordinado a quem, aqui é todo mundo manda, ou todo mundo desmanda, desmancha o que o outro faz e tal. Então, é uma bagunça, não é uma empresa, né? Então, o profissional de RH precisa entender. Pegue essas 3 ferramentas que eu estou te apresentando hoje, como ferramenta de gestão, que você vai conseguir fazer um diagnóstico, porque qualquer desajuste daqui nessas 3 ferramentas, você vai perceber rápido e você vai identificar. E isso aqui vai gerar problema A, B, C e D. Ok? Então, é por aí que eu vou e sempre funciona, sempre dá certo. Vá por mim. Fluxograma, que são os processos. Na hora que um processo está desajustado, gera um problema em algum lugar. Alguém grita, não está chegando aqui.
fulano não entregou, eu não entreguei porque fulano não entregou. E aí você vai identificar através de um fluxograma. Ah, então vamos melhorar o processo. Vai lá, melhora o processo e resolve o problema e o conflito acaba, entendeu? O pior é que o profissional de RH está fazendo o quê? Tem um problema no processo, aí chama os dois envolvidos, que são os funcionários, aí vai fazer uma reunião. Não tenha paciência. Olha, é assim mesmo. É porque fulano é assim, já falei com ele. Não, gente, não é falar, é resolver. Ok? Passa. Então, funcionograma é a terceira ferramenta de gestão que eu vou apresentar hoje. Funcionograma é o quê? O organograma eu coloco cargos, departamentos, né? Coloco pessoas, que são as pessoas que estão responsáveis por aqueles departamentos. E o funcionograma eu coloco o quê? Como funciona. Resumo das principais atividades que aquele departamento faz. Olha só que interessante. Imagine que em cada setor da empresa você coloque lá um funcionograma para que os funcionários daquele setor possam olhar naquela figura, né? Porque é um quadro que visualmente as pessoas vão ter conhecimento. Pode ser na parede, né? Hoje dificilmente é na parede, geralmente é no grupo, né? Nas intranets, nos grupos de WhatsApp, nos painéis da empresa. Então cada empresa tem sua solução. E aí você vê lá o funcionograma, ou seja, o que o setor faz. Ah, fulana é do RH, ela faz o quê? Ela faz treinamento, ela faz ouvidoria, ela faz recrutamento e seleção, ela faz avaliação de desempenhos, ela faz... Aí tá colocando lá. Ah, o setor de contabilidade faz o quê? Faz isso, emissão de notas, contratações. Então, o funcionário que conhece o que os setores fazem, ele tem mais clareza sobre quem resolve o problema, sobre eu tenho uma solução, para quem eu levo. Quando eu tenho dúvida de para quem eu vou levar a solução, eu fico com ela para mim. E se eu for do grupo dos analistas, que são aqueles que têm as soluções, porque estudam os processos, os analistas têm soluções e eles não falam a solução se você não perguntar. Por quê? Porque ele não é de estar falando. Os comunicadores falam as soluções sem saber, entendeu? Por quê? Porque ele tem necessidade de falar. O analista tem a solução e não fala. Por quê? Porque ele gosta mais de ficar na dele. Mas se você perguntar, ele vai dizer o que ele acha e geralmente está certo, tá bom? Seguindo, falamos de 3 ferramentas dos setores, né? Que é o diagnóstico dos setores. Então, se eu entendo como a empresa funciona, o que cada setor faz, o que cada pessoa faz, eu vou poder perceber quando isso está desajustado, ou seja, fora daquilo que é o ideal. Lembra do que eu falei lá no início? Para fazer o diagnóstico, primeiro eu estabeleço um modelo, uma referência de empresa, onde eu olho para aquilo e quando eu olho para a situação atual, eu consigo perceber o que está fora do lugar. É igual a casa. Arrumei a casa. Quando eu saio, que eu volto, tem uma coisa fora do lugar, tem uma sandália no meio da casa ali. Aquela sandália está fora do lugar. Então eu sei que aquele é um problema. Não precisa ninguém me dizer. Rapidamente eu vejo. Por quê? Porque eu montei o modelo correto. Eu já defini o local que a sandália tem que estar. Perceba que aí você traz para a sua visão, para a sua mão, o controle. Por causa da organização. Através da gestão. Ok? Então, pronto. Por último, quando eu tenho essa visão do funcionamento da empresa, que é você tem um organograma, você tem um fluxograma dos setores, você tem um funcionograma, não tem, tá, mas como as coisas funcionam? Aí eles vão dizendo, né, como deveria funcionar? Eles vão dizendo, eu vou organizando essas informações, e aí eu chego na situação desejada. E só agora é que eu vou falar das dores, que são os problemas que eles estão percebendo, e as aspirações, que é a situação desejada. O que é que você quer no seu setor? Como é que está o seu setor hoje? Quais são os problemas que você vivencia aqui com a sua equipe? Isso, e aí vou citando. Vou listando, né? Na percepção de quem? Do líder do setor, do gestor e dos funcionários. Quais são os problemas que tem aqui no setor hoje?
todos vão citar e eu vou listar. Pego esses probleminhas lá e vou comparar com aquela situação ideal para ver por que está. Eles vão citar os problemas e eu vou, através dos problemas citados, eu vou observar dentro daquelas 6 áreas, lembra lá do ecossistema? Dentro daquelas 6 áreas do ecossistema, eu vou saber de que área eles estão falando. Por quê? Porque eu conheço o ecossistema de RH. Então, essa é a proposta que eu faço para você como profissional de RH. Seja o cara, né? Seja a cara, né? Seja top, seja a pessoa do diagnóstico, seja a pessoa que as pessoas vêm procurar para perguntar assim, tá acontecendo isso aqui, você acha que é o quê? Porque identificar o problema é mais importante do que receitar um remédio. Tem gente que gosta de ir em farmácia para pedir um remédio. Aí fulano, eu tô com a dor no pé, que remédio eu tomaria? Aí vai pro balcão da farmácia pedir para um funcionário balconista receitar o remédio. Ele é apto para fazer isso? Acho que não. Mas as pessoas vão. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido. Então pode perguntar a qualquer um. Você não pode ser o balconista da farmácia. Você tem que ser pelo menos o farmacêutico, que entende o que está falando, que sabe a substância, que sabe os problemas que pode causar se você usar o remédio num problema errado. Você precisa ser essa pessoa que não é o pato. Eu gosto de dizer o pato, porque tem administrador que é pato, que é o pato, né? O pato é aquele animal que ele... Nem a carne é boa como a do frango, porque o frango, todo mundo come frango. De ricos a pobres come frango, né? E o pato é uma carne mais complicada, não é uma carne comum como a do frango. Ele não voa, ele não corre bem, ele não nada bem. Ele é aquele animal ali que quer ser tudo e não quer, e ele quer ser tudo e não é nada. Ele corre, ele voa um pouquinho, ele nada um pouquinho, ele tem uma carne que algumas pessoas comem, o ovo de pato, que é um ovo maior, né? Então, enfim, o pato é aquele profissional que quer fazer um pouquinho de tudo e não consegue ser bom em nada, entendeu? Então, ou você seja uma carne nobre, ou você seja uma carne popular, porque pato não dá certo. Então, quando eu entendi isso como administradora, né, que minha formação é essa, para mim ficou muito mais fácil me posicionar, porque eu atuei muito com empreendedorismo, hoje ainda atuo, né? Mas eu escolhi atender o RH, eu escolhi a gestão estratégica de pessoas, que eu sempre caminhei lá no Sebrae nessas 2 áreas, empreendedorismo e gestão de pessoas, gestão estratégica. Então, eu ficava naquele dilema, eu vou orientar o empresário ou eu vou orientar o profissional de RH? E aí eu entendi que nesses 14 anos, eu estava focada no profissional de RH. Eu ia para a empresa fazer um trabalho que deveria estar sendo feito pelo profissional de RH. Mas esse profissional, ele não conseguia fazer um diagnóstico. Então, eu era chamada para fazer isso que eu mostrei para vocês. Eu fazia exatamente o que eu estou mostrando aqui. Depois que eu faço esse mapeamento, faço um relatório e apresento para a empresa. O seu problema aqui é esse. Quando é uma empresa que tem menos de 100 funcionários, o que eu recomendo? Recomendo projetos de mini consultorias, que é o quê? Pegar situações pontuais de cada uma dessas 6 etapas do ecossistema de RH e dentro dessas 6 etapas escolher um projeto para resolver problema pontual que foi apresentado. Quando a empresa tem mais de 100 funcionários, eu recomendo estruturar o sistema estratégico de gestão de pessoas. É o necessário, é o que a empresa precisa. Não, mas eu não quero agora e tal. Tudo bem, não precisa você fazer agora, mas é o que você precisa. Então, isso aqui é o que vai organizar e preparar a sua empresa para crescer. Porque uma empresa que tem 100 funcionários, ela já está no porte de que ou ela vai avançar profissionalmente ou ela vai reduzir de tamanho. Porque se manter desorganizada, ela não vai conseguir, certo? E aí, o que é que você achou do que foi apresentado? Gostou? Tem alguma dúvida? Se você
assistiu essa aula na íntegra, então você entendeu por que muitos profissionais de RH não são respeitados. Não é assim? Por quê? Porque eles não estão conseguindo, primeiro, diagnosticar os problemas e, segundo, estão atordoados com rotinas no setor pessoal. Como é que vai conseguir ser profissional de RH? Outra coisa que é importante entender é o quê? Que os problemas de RH não são problemas de RH, são problemas de gestão. A má gestão gera os problemas no pessoal. E esse problema de pessoal vem para o colo do profissional de RH resolver, e às vezes ele quer resolver com soluções voltadas para as pessoas, como se o problema fosse as pessoas. Pessoas não são problemas. Pessoas são soluções. O problema é a gestão. Se aquela pessoa é um problema e a gestão é organizada, então o problema não é a pessoa, é a gestão de pessoas que não tirou a pessoa que está dando problema. Ficou claro aí? Filosofei? É isso aí, você entenda isso, tá bom? Então, se posicione como consultor no sentido de diagnosticar corretamente, que você vai conseguir ser respeitado na empresa. Isso aí eu não tenho nem dúvida, eu não preciso nem te perguntar. Por quê? Porque é o que eu faço, onde eu chego, meu trabalho é reconhecido, é respeitado. Você pode perguntar aí a quem eu já trabalhei, né? Que você vai ver que as pessoas me respeitam. Por quê? Porque eu consigo identificar o problema e gera a solução, tá certo? Olha só, então, por que eu tenho que envolver o gestor, o líder e o liderado? E o consultor, né? Que é quem vai fazer o diagnóstico, o profissional de RH. Por que eu tenho que envolver os quatro? Porque o consultor, ele vai ter a estrutura correta do sistema de gestão de pessoas. O ideal na cabeça, né? Porque a gente vive com isso mapeado em cada empresa. Então, o consultor tem o modelo ideal. O gestor é ele que vai autorizar as coisas acontecerem. As soluções propostas pelo consultor, elas só vão acontecer se o gestor autorizar. Então, ele tem que estar envolvido nesse processo. Ele tem que mostrar o que ele percebe. O consultor apresentar para ele o que percebeu. Apresentar a visão do líder, do liderado e conversar com o gestor e dizer assim, essa é a realidade. Não é só isso que você está apresentando, mas é também esses outros pontos de vista, né, que devem ser considerados. Então, o líder precisa participar desse diagnóstico. Por quê? Porque se o líder não estiver engajado com a solução, você vai fornecer para ele a ferramenta incrível, top, mega das galáxias, e ele vai fazer, sabe o quê? Botar lá dentro de uma gaveta, porque ele não está nem entendendo. Não, pra que isso? Isso é uma besteira, mas essa empresa fica contratando esse povo. Ela é profissional de RH, só vive no ar-condicionado ali sem fazer nada e quer vir dizer a mim como é que eu tenho que fazer as coisas. Tá bom? Então, envolva ele, porque aí ele vai entender por que você está dizendo aquilo, que é para resolver o problema dele, né? Por que a equipe tem que estar envolvida? Porque é a equipe que vai botar em prática. É a equipe que vai seguir a norma, é a equipe que vai entender por que o líder vai se comportar daquela forma, por que ela está sendo avaliada, quem vai dar o feedback a ela, e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, cada um dos quatro são indispensáveis. Ah, Ilka, sério? Sério? Se você não envolver os quatro, você vai sofrer com falta de informação. E aí poderá fazer um diagnóstico errado, só tendendo para um lado. Veja os quatro lados. A visão do profissional de RH, do gestor, do líder e do liderado. Sem essas quatro visões, o seu diagnóstico foi insuficiente, tá? Não, mas eu sei. Não, mas eu sou experiente, Ilka. Eu sei, eu já conheço todos esses funcionários aqui, porque eu já trabalho aqui há 10 anos. Eu digo a você que de um ano para o outro, o perfil comportamental muda quanto mais um funcionário que casa, se separa, arranja novos amigos, tem problemas. Se todo ano você conversar com o pessoal da empresa, você vai ver que eles não são mais os mesmos. Não é você, é mais o mesmo. Cada ano que passa, a sua vida é transformada e você não é mais a mesma pessoa. Então, não acho que conhece não, certo? Esteja sempre ouvindo. Ok, então,
para fechar aqui, nós entendemos o quê? O ponto principal do diagnóstico não é o problema apresentado. O ponto principal do diagnóstico é o modelo ideal de empresa. Porque se você conhece o modelo ideal, você vai poder identificar se o problema que está sendo apresentado de fato, onde nos 6 setores ele está e que soluções devem ser apresentadas para ele, ok? E aí, como é que eu posso concluir aqui o nosso vídeo? Só dizendo o seguinte: se você realmente gosta de trabalhar no setor de RH, se você quer investir nessa profissão mesmo, se você ama o que você faz, você entende que não obteve resultados melhores porque não teve oportunidade, mas você quer se aprofundar nisso, você quer mergulhar nisso, quer ser reconhecido, quer ser melhor remunerado, você sabia que um profissional estratégico de RH, ele pode ganhar até 8 vezes mais do que um profissional operacional? É isso mesmo. Ou seja, tem gente com conhecimento sendo mal aproveitado numa empresa que não tem visão do que ele poderia fazer. E as soluções que essa pessoa teria que trazer para o mundo, ela está guardando para ela, vai levar para a sepultura, porque ela lá onde ela está, não vai conseguir nunca botar para fora. Então, se esse é o seu caso, eu quero convidar você. Continue acompanhando as aulas aqui toda terça-feira. Eu quero me comprometer com você de trazer um assunto que ajude você a ser profissional de RH top, beleza? Então não use nenhuma desculpa, olha. Falta de tempo, falta de dinheiro, não use nenhuma desculpa, porque tudo isso é desculpa, é justificativa para você não se aprofundar, não estudar. Eu vou lá estudar, que ninguém me dá oportunidade, a oportunidade quem gera é você. A partir do momento que você aprende a falar o que você sabe, entendeu? E aqui você vai aprender, isso aí eu não tenho dúvida, ok? Então, agora é com você, minha amiga. Eu vou falar minha amiga, porque eu acho que é mulher, né? Porque 73% mulher, então eu vou acreditar que o meu público é feminino. Deixa aí os seus comentários, suas perguntas, que eu vou respondendo nos próximos vídeos e lá no Instagram também, tá bom? Então, até a próxima. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Curte o vídeo, segue aqui para que você não perca nada.